Então é isso, minha gente. Chegamos ao fim do arco de Wano em One Piece. Oficialmente, esse foi o capítulo de despedida, né? Foi ali para encerrar todo esse arco maravilhoso que a gente teve. Não teve nenhuma informação bombástica, nada, nenhuma aparição surpresa, nada. Foi realmente um capítulo para a gente se despedir de Wano e continuar a nossa jornada com o Luffy. E eu devo dizer que, apesar da despedida ela ser bonita, né? Ali a gente tem a volta do aspecto de teatro mesmo, né? Que é algo que o Oda começou, mas ele meio que interrompeu no meio, né? E depois agora ele voltou para finalizar essa questão do teatro, né? Ali homenageando as lendas desse mundo ali que derrotou o Kaido. Apesar de tudo isso, da gente ter algumas cenas bem bonitas, algumas frases bem impactantes, eu não consigo deixar de ficar decepcionado com o fato de que Yamato não será um membro dos Chapéus de Palha. Cara, isso pra mim, assim, acabou comigo. Enquanto eu lia o mangá, eu não conseguia pensar em outra coisa depois que foi revelado que ele não iria se juntar ao Luffy na jornada final. Cara, me tirou assim completamente da história porque não faz sentido pra mim, nenhum. Não faz sentido com a personalidade do personagem, com os seus desejos, nem com toda a construção que havia sendo feita até agora, né? O cara, ele ficou todo esse tempo preso, né? Aprisionado em Wano por conta do seu pai. E tudo que ele queria era viver como Oden, desbravar o mundo, viajar pelos mares, conhecer novos lugares, sabe? Ele queria ser um grande aventureiro, um explorador. E ele fala isso desde o começo. Diversas vezes ele comentou sobre: ah, eu vou me juntar ao Luffy, Luffy me deixe ser seu companheiro, sabe? Tivemos vários diálogos disso. Foi criada uma expectativa para ele ser o novo membro dos Chapéus de Palha, para daí no final, do nada, ele resolver mudar de ideia. Ele dizer: ah, eu vou outra hora pro mar, sabe? Eu tenho tempo. Tipo, o que foi isso, mano? Por que foi feita essa decisão, cara? Tipo, o Yamato é um personagem incrível que teria muito a acrescentar, ali ao lado dos Mugiwaras, cara. Seria incrível acompanhar, seria importante também, porque ele é um personagem trans, sabe? Então você dá essa relevância toda pro personagem só pra depois tirar ele da história assim de forma bem abrupta. Cara, não, eu não sei se foi uma decisão editorial, se foi por conta da pressão dos fãs, ou se isso já estava na cabeça do Oda desde o começo, sabe? Eu não sei o que aconteceu aqui, porque houve essa mudança repentina, mas eu fiquei muito decepcionado. Eu me senti triste, sabe? Me deixou um gosto amargo no final desse capítulo, porque eu queria muito ver o Yamato ao lado do Luffy e dos outros, sabe? Cara, foi uma perda muito, sabe, eu não tava esperando, tava todo mundo já crente que ele seria o novo membro do Chapéu de Palha e todo mundo aceitou isso, tirando aquela galera chata que não vale nem a pena dar atenção pra esses nerdola assim, sabe? De resto, cara, tava tudo certo, tava tudo perfeito. E aí do nada o Oda me lança essa, cara. Não gostei. Foi péssimo isso pra mim, cara. Isso me tirou, assim, a emoção. Que eu sabia que esse provavelmente seria o último capítulo de Wano, então eu tava esperando realmente uma despedida incrível, porque esse foi o maior arco de One Piece até agora. É algo que o Oda se empenhou muito pra criar. E foi realmente uma história muito bem contada, uma história muito foda, assim, cheia de momentos impactantes. Então essa despedida eu tava crente que ia ser algo, sabe, emocionante, mas apesar de ser legal, assim, ter alguns momentos bons, essa parada do Yamato me tirou, assim, sabe, me tirou aquela emoção e eu fiquei mais indignado do que, sabe, emocionado, enfim. Mas continuando, né, a gente vê o Yamato, o Momo e eles indo pra se encontrar com o Luffy, né? O Kinemon, desculpa, eu tinha esquecido o nome dele. Então, o Yamato, o Momo e o Yamato, o Momo e o Kinemon
estão indo em direção ao Luffy, porque eles estão indignados que o Luffy não se despediu deles, que isso é uma desonra. Enfim, né, eles tinham criado ali esse laço e o Momo não consegue aceitar de que o Luffy não vai se despedir dele do Shogun, né? E aí o Kinemon fica fazendo várias piadinhas dizendo, não, se você falar eu corto ele, não sei o que. Sabe, eles estão tristes, né, que não houve despedida formal, assim. Enfim, aí o Momo se lembra de toda a trajetória deles, né? Principalmente com o Luffy, que se criou um laço muito forte entre os dois. O Luffy foi o responsável pelo amadurecimento do Momo, sabe? Dele crescer como personagem, dele deixar de ser tanto aquela criança chorona e se tornar mais um cara mais corajoso, né? Então eles criaram esse laço assim bem interessante. Então o Momo ele quer se despedir do Luffy a qualquer custo. E aí eles chegam lá onde o Luffy tá pronto para partir. E é muito bom, o Momo e o Kinemon partindo para cima bravos e o Yamato lá todo feliz, sabe, de ver o Luffy e tal, porque ele gosta bastante dele, então eu achei engraçado essa cena. E aí o Momo que até então tava com aquela expressão de bravo, de nervoso, sabe? Ele fica todo chorão, ele fala, Luffy, não vai embora, eu preciso de você, vai ficar tão solitário, né? Mostrando que ele ainda é realmente uma criança no fim das contas, né? Ele tenta parecer esse cara mais casca grossa, mas não, ele é uma criança. Achei bem legal. E aí temos uma cena que eu gostei pra caramba, assim, né? Que é o Luffy, primeiro ele diz que vê o Momo como um irmãozinho, né? Alguém que eles têm essa briga constante, eles estão sempre brigando, mas no fim o Luffy se importa com ele, cuida dele, né? Tem essa relação bem legal, que foi bem construída também. E aí ele entrega a bandeira dos Chapéus de Palha pra ele e diz, coloca em algum lugar ali, porque qualquer um que mexer com vocês, com o Wano, vai estar comprando briga comigo. Cara, isso foi sensacional, sabe? É o Luffy, ele se impondo como um Yonkou de fato, né? Conquistando aí a ilha do ex-Yonkou. Cara, muito foda. E realmente batendo no peito que essa ilha aqui tá protegida por mim, pode ficar tranquilo, sabe? É uma maneira de também evitar que o ano seja invadida constantemente, né? Agora que eles estão mais abertos ao mundo. Bem legal isso. E assim, o Luffy, ele, apesar de nós não termos visto tanto ele se impondo como Yonko, a gente sabe que ele já tem as suas ilhas, ele tem ali a Ilha dos Tritões, que pertence ao seu território, né? A gente pode considerar todas as ilhas que ele passou pela Grand Line, que ele criou uma conexão ali, a Ilha da Nami, o restaurante do Sanji, sabe? Tudo isso ele pertence a ele, qualquer um que mexer com aquelas ilhas vão ter que se ver com ele, sabe? Então é bem legal isso, ver ele agindo dessa forma, assim, é muito incrível, eu gostei bastante. E mostra como o personagem ele realmente cresceu dentro desse mundo, assim, ele se tornou uma figura a ser temida pelos outros, né, pelos piratas, pelos inimigos, mas é uma figura muito respeitada, uma figura com muita presença nesse universo ali. Achei incrível ele entregando a bandeira, sabe, como um verdadeiro Yonkou. E aí nós temos a despedida do trio monstro supremo, né, do Kid, do Lau e do Luffy, que eu achei muito bom, que a narração do teatro, do cara do teatro lá do começo, ele fala que eles são considerados como gênios da sabedoria, alguma coisa assim, sabe? Mestres da sabedoria, e aí eles vão, o Luffy e o Lau vão tentar sair pelo porto mais seguro, né? E aí o Kid meio que zoou eles, fracotes indo pelo lado mais seguro. Eu aqui vou descer por onde eu subi, pelas ondas lá, né? Pela coisa. E aí o Luffy e o Lau não se aguentam, eles ficam indignados com isso e mudam a rota. E os três descem juntos ali, despencando daquela cachoeira, né? Uma cena magnífica, muito boa dos três ali, saindo juntos pelo caminho mais perigoso ali e realmente tendo essa rivalidade amigável deles ali também. De novo, muito bom. Eu gostei bastante dessa cena. E aí, encerra, né? Com a despedida, a cortina final. Mais uma vez, eu adorei essa questão dele trazer de volta
o teatro, né? A influência do teatro como se fosse uma grande história, né? Ele cria esse, como se fosse tudo uma lenda, um mito, sabe? Muito incrível isso do Oda trazer, né? Novamente remetendo aí à questão cultural do teatro no Japão, muito incrível. As frases ditas pelo narrador ali são muito bonitas, são muito fortes, impactantes. Então, assim, cria todo esse aspecto, esse clima de despedida de uma lenda, assim, como se a gente tivesse vislumbrado realmente uma história lendária, assim, muito massa. Só que, apesar de tudo isso, cara, a questão do Yamato me decepcionou bastante. Eu não consegui ficar tão empolgado quanto eu queria com essa despedida, sabe? Realmente foi um baque muito forte pra mim, de algo que me deixou bastante descontente com esse capítulo. Então, cara, saber que daqui pra frente nós não vamos ter o Yamato me deixa um pouco triste. Mas é isso, gente. É um capítulo assim, foi um capítulo de boa, assim, simples, né? Realmente para se despedir de Wano. Foi um arco fenomenal que o Oda escreveu. E agora vamos partir aí pra frente e ver o que nos aguarda. Realmente não tem nenhuma informação bombástica, não tem nada assim que... Uou, realmente foi um capítulo simples, uma história ali pra fechar realmente o arco. E é isso, gente. Apesar dos pesares, vamos seguir em frente, né? Não dá pra acertar sempre, mas realmente queria entender qual foi dessa decisão de não manter o Yamato no bando. Mas, enfim, bola pra frente, ainda temos os nossos 10 nakamas ali, tudo certo, vida que segue, beleza? Valeu!